Dar início ao nosso culto de louvor e adoração a Deus. O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, o Senhor tem nos abençoado, tem nos edificado, tem nos guardado, tem nos livrado. Hoje é o dia de nós darmos o culto de louvor e adoração, agradecer ao Senhor, prestar o culto, dizer para Ele que nós estamos satisfeitos com Ele. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, que simplesmente marche. Deus está a nos ajudar em todo o tempo, mas nós temos que estar caminhando com Deus, marchando em seu nome, guardando a tua palavra e fazendo a tua vontade. Que o Senhor nessa manhã Ele possa mais uma vez nesse culto abençoar as nossas vidas, através dos louvores, da mensagem que vai ser pregada, da nossa disposição em adorar ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, Senhor, mais uma vez, ó Deus, um domingo pela manhã, ó Deus, nos reunimos, ó Deus, para louvar e agradecer o Teu santo nome, ó Deus, para prestar um culto agradável a Ti, ó Deus. Nós tivemos dificuldades durante a semana, ó Deus, nós tivemos vitórias e derrotas, ó Deus, mas o Senhor sempre esteve ao nosso lado nos guardando, ó Pai. O Senhor sempre está conosco, ó Deus, é por isso que nós estamos aqui mais uma vez, ó Deus, porque nós sabemos o Deus que nós temos, ó Deus, e que diante das dificuldades, ó Deus, das apreensões da vida, ó Deus, nós fazemos menção do Teu nome, ó Deus, do nome santo, puro, imaculado, ó Deus, daquele que nos criou, ó Deus, que criou tudo que há neste mundo, ó Pai. O Senhor veio nessa manhã, ó Deus, habitar o nosso meio mais uma vez, ó Deus, que o Teu Santo Espírito que está ao nosso lado, está dentro de nós, ó Deus, possa passear nessa igreja, ó Deus, quebrantando os corações, ó Deus, abençoando as nossas vidas, ó Deus, nos dando discernimento, ó Deus, nos dando, ó Deus, o verdadeiro espírito de adoração no Teu nome, ó Pai. Ó Senhor, abençoa as vidas, cada uma representada, cada família, Pai. Que o Senhor possa estar conosco, Deus, nos guardando e nos livrando, Deus, de todo o mal, ó Deus. Nos livrando da cilada do inimigo, Deus, da tentação, ó Deus. Aquelas pessoas que tudo aquilo que não Pai, vem de Ti, ó Pai. nós, como ó Senhor, nós abrimos os nossos corações, ó Deus, para receber, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, aquelas vidas que ainda estão por chegar, ó Deus, aquelas vidas que não puderam vir hoje, ó Deus, por algum motivo. Pai, que o Senhor esteja com cada um, ó Deus, o Senhor esteja ministrando a cura, ó Deus, o discernimento, ó Deus, a sabedoria, ó Deus, que o Senhor esteja com a vida dos nossos membros, ó Pai, que o Senhor esteja com a vida das pessoas, ó Deus, os irmãos e irmãs, ó Deus, que habitam aqui na comunidade de Formosa, ó Pai, que o Senhor esteja, Deus, livrando, Deus, que o Senhor esteja perdoando os pecados, quebrantando os corações, ó Deus, dando discernimento espiritual dos tempos que nós vivemos, ó Pai. Ó Senhor, faça presente em nosso meio, Pai. Derrama a Sua unção, Deus. Derrama o Teu poder, Deus, e fala conosco mais uma vez nessa manhã. Nós vivemos tempos impetuosos, ó Pai. Tempos, ó Deus, que a Tua palavra está sendo escondida, ó Deus, e que aquilo que é verdade, ó Deus, está parecendo mentira, ó Deus, e a mentira tem sobressaído sobre a verdade, ó Deus. Mas nós conhecemos o Deus de verdade, ó Pai. O Senhor de todas as coisas, ó Deus. E nós estamos dispostos nessa manhã, Deus, a louvar e agradecer aquele que é o caminho, a gratidão a Ti, como Senhor das nossas vidas, continua nos abençoando, Deus. Nós nos entregamos a palavra de hoje, Deus. Faça a Tua vontade, Deus. Faça de novo no meio dessa comunidade, Pai. Ó Senhor, nos abençoa nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Vamos louvar o nosso Deus. Preciso de Ti. Preciso de
Estudar o meu amor.
Deus. Aleluia. Oh, bendito seja o Senhor. Aleluia. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 1. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Pedro, capítulo 3, versículo 1. Eu vou estar lendo, talvez aqui na minha tradução esteja um pouco diferente da sua, porque está na linguagem de hoje. Mas você pode acompanhar 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que se lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos, que anunciaram o Evangelho a vocês. Versículo 3 diz assim: Primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: Ele prometeu vir, não foi? Onde ele está? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esqueceram que a terra foi formada de água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e que tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser assim destruído, então que tipo de gente vocês precisam ser? Que tipo de pessoas? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembre-se que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errônea, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas, e assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso.
Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelo erro de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele agora e para sempre. Amém. Amém! Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, mais uma vez, ó Pai, nós estamos aqui, ó Deus, eu estou incumbido de trazer a Tua mensagem, ó Deus, de falar, ó Deus, a Teu respeito, ó Deus, na nossa congregação, ó Pai. Que o Senhor possa fazer de novo, que o Senhor possa me abençoar, ó Deus, e abençoar a igreja como o Senhor tem me abençoado, ó Pai. Todo o entendimento que eu tenho tido, ó Deus, que ele seja maior ainda da Tua casa, da Tua igreja, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guardando, ó Deus, e possa falar através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto de 2 Pedro, no capítulo 3, Pedro fala das coisas que haveriam de acontecer, que há de acontecer ainda, né, porque não aconteceram, né? E ele exorta os irmãos a ficarem firmes na fé, a ficarem firmes em Jesus Cristo, porque Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa bússola, Ele é o nosso sentido de viver. E uma mensagem que foi quase que esquecida pela igreja hoje, você roda pelos templos aí, você muda de canais na televisão, você tem tantos canais evangélicos, gospel, católicos, canais que falam da palavra de Deus, mas uma mensagem que foi quase que esquecida é a volta de Jesus Cristo. As pessoas não falam mais da esperança do ser humano, da esperança do homem de Deus, da mulher de Deus, que é o dia em que Jesus Cristo vai voltar para nos levar. O dia em que Jesus Cristo vai voltar para consumar a nossa salvação como um todo e nós vamos viver com Ele para sempre. Durante muito tempo, a volta de Jesus foi o centro da mensagem cristã. Nos anos 50, 60, 70, 80, até meados do ano 2000, no começo dos anos 2000, você ia à igreja e as principais coisas que se falavam eram sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando, o Senhor está vindo, arrependa-se, comece de novo, enquanto ainda há tempo. E hoje em dia, essa palavra foi quase que esquecida. Há poucos e muito poucos pregadores que se atrevem a falar da volta de Jesus, porque é uma palavra que nos confronta, que gera medo naquele que não tem certeza da salvação em Cristo Jesus, que gera temor naquele que está andando em pecado, que está no erro, que gera revolta nas pessoas que estão lá fora e que nunca ouviram a palavra de Deus, ou que se ouviram pela primeira vez, ou se ouviram e não aceitaram. Eles ficam transtornados, porque sim, como o nosso pastor Márcio já pregou aqui, quando Jesus pegou as Escrituras Sagradas, leu no livro de Isaías, ele leu até a parte onde ele estava, a parte da história que estava acontecendo. Jesus naquele momento, ele era o Redentor, e ele ainda é o Redentor, ele ainda é a salvação. Mas da próxima vez em que ele pisar nessa terra, ele vem como um justo juiz. Ele vem para julgar não só as nossas atitudes, mas a nossa vida. Ele vem para julgar o que nós fizemos na nossa vida, se nós dizemos que somos transformados por Deus, se nós dizemos que nós aceitamos a Jesus e nós modificamos a nossa vida. E nós vamos ter que prestar conta disso um dia. O Senhor virá para julgar, para saber o que eu fiz da minha vida, o que eu fiz com o que eu aprendi, as horas que eu passei na igreja, as horas que eu passei lendo a palavra de Deus, as horas que eu passei ministrando, o que eu aprendi, o que eu fiz. Eu passei isso a outras pessoas? Eu modifiquei realmente a minha vida? Ou eu continuei do jeito que eu era? Ou eu só escondi, ou eu vivi naquilo que nós sempre falamos aqui, e o pastor Márcio sempre traz essa palavra, na religiosidade da vida cristã. Eu já acostumei, eu acordo todos os dias, todos os domingos pela manhã, e venho para a igreja. E eu venho, eu sinto, eu assisto o culto como se fosse mais um dia só,
como se fosse só mais uma coisa, mais uma tarefa na vida cotidiana. Hoje nós vemos uma mudança drástica nos cultos da igreja. E da igreja, quando eu não digo a igreja do Senhor, mas os tempos por aí afora. A eternidade cedeu lugar à prosperidade, e o céu foi trocado por conquistas humanas, conquistas terrenas. Muitos pregadores deixaram de anunciar o arrebatamento por medo de parecerem ultrapassados e por medo de parecerem carrascos. No entanto, a Bíblia continua dizendo, em Mateus 24, 42, vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A igreja não pode esquecer que seu maior encontro será com Cristo nos ares. Esse é o encontro da igreja que está marcado justamente no dia da volta do nosso Senhor. Nós precisamos restaurar a mensagem com urgência, pois ela nos prepara, purifica e nos direciona para o encontro com Cristo. A expectativa da volta de Cristo, ela era o purificador da igreja, porque as pessoas frequentavam a igreja querendo mudar de vida. Quem era traficante, ele ia para a igreja porque ele queria parar de traficar, porque ele sentia que faltava algo na vida dele. Quem era promíscuo, quem era uma pessoa que traía a esposa, uma esposa que traía o marido, ela ia para a igreja porque ela queria mudar de vida, porque ali ela encontrava a palavra que confrontava o pecado dela, que confrontava aquilo que é errado na vida dela. Porque o Espírito Santo, ele condena as nossas atitudes. Ele não nos condena, mas ele condena as nossas atitudes. E quando nós fazemos algo errado, qualquer um de nós, seja nós aqui da igreja, ou as pessoas que estão lá fora, que ainda não servem ao Senhor, o Espírito Santo toca neles. E o grande problema que nós vemos hoje é ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Porque a voz do Espírito Santo é como a voz de muitas águas, a palavra diz. Você já reparou a tranquilidade que é quando você vai e você senta na beira da praia e escuta o barulho do mar? Ou quando você vai numa cachoeira e você escuta aquela água descendo? Ou quando você está no rio e você vê aquela água correndo e você escuta aquele barulho, escuta o barulho da natureza? A tranquilidade que traz a nossa vida, que traz a nossa alma. É isso que o Espírito Santo quer trazer para nós. Amém. Tranquilidade na nossa vida. Mas para ouvir isso, nós moramos numa cidade em que o rio corta praticamente metade da cidade. E nós não conseguimos escutar o barulho da água deste rio, porque há muitos barulhos em volta. Hoje nós temos preenchido a nossa vida com vários outros sons, e esquecemos de ouvir a voz, que é com o som de muitas águas, a voz do Espírito do nosso Deus. Nós temos trabalho, nós temos que trabalhar, nós temos que comprar, nós temos que possuir as coisas desse mundo, nós temos que trabalhar para pagar aluguel, nós temos que as intemperâncias da vida no trabalho, coisas difíceis de se lidar, isso tudo apaga de nós a voz do Senhor. Nós tampamos os nossos ouvidos esses barulhos. E um dos barulhos que mais tem nos tirado da presença do Senhor é as redes sociais. Tudo aquilo que o teu celular, o teu smartphone, o teu computador, seja o que for eletrônico, te oferece. Porque a gente pode até mentir para Deus, a gente pode até tentar mentir para nós mesmos, você pode mentir para mim, eu posso mentir para você, mas nós passamos mais tempo da nossa vida usando esses aparelhos do que buscando o Senhor, do que buscando tranquilidade do Senhor, tentando ouvir a sua voz. Porque é assim na nossa vida, nós passamos mais tempo trabalhando e buscando preencher essas coisas terrenas que nos fazem falta.
Não estou dizendo que não é importante, mas que nos fazem falta. E nós precisamos disso para viver nesse mundo. Nós passamos mais tempo trabalhando, fazendo as coisas e naquela rotina diária do que nós passamos descansando. Quem trabalha de carteira assinada sabe que ele trabalha 11 meses e tira um mês de férias. Não sei o nosso irmão Flávio. Nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. Eu passo mais tempo com os meus colegas de serviço do que eu passo com a minha família. E quando eu não estou com eles, eu estou com a minha família. E quando eu não estou com a minha família, quanto que eu tiro um momento para passar com Deus que deveria ser o primeiro lugar da minha vida? Quanto tempo eu tiro para ouvir a voz de Deus? Se hoje as pessoas estão no trabalho, conversando com o celular na mão. Se elas estão em casa, em família, elas estão com o celular na mão. E você pode até dizer para mim, assim, mas eu estou vendo coisas que me abençoam. Eu estou vendo coisas que me ajudam a aproximar de Deus. Mas você sabe no seu interior que isso é mentira. Que você, quando entra no Instagram da vida, você passa mais tempo vendo rios de coisas que são praticamente inúteis para a sua vida do que coisas que realmente edificam a sua vida como Cristo quer edificar. Jesus não precisa do Instagram, do WhatsApp, do Facebook para falar com você. Ele precisa de você querer ouvir a voz dele. Eu não estou dizendo que é fácil ouvir a voz de Deus nesses dias de hoje, em que o diabo nos prendeu numa prisão do tempo. Quando Adão estava com Deus, ele estava no tempo de Deus, no Kairos. O que a Bíblia chama de Kairos, o tempo de Deus. Quando Adão pecou, Adão e Eva, eles passaram a viver nesse mundo e foram expulsos do Éden, eles passaram a viver no Cronos. O Cronos é o tempo que nós vivemos. O dia com 24 horas, o ano com 365, 366 dias. Mas o tempo de Deus é diferente, que Pedro vem dizer, um ano para Deus é como 1000 dias. É como 1000 anos, e um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia para Deus. Ele é atemporal. E nós estamos presos dentro desse tempo do Cronos. E o Cronos nos prende com os afazeres da vida. Não ache que essa vida que você leva, trabalhando, juntando as coisas, tendo que ter que pagar contas e mais contas, essa vida hoje que a humanidade leva, ela foi instituída pelo inimigo, não por Deus. Porque o homem, quando foi criado no Éden, Deus deu uma função a ele, para nomear os animais, o nome dos animais, funções celestiais, funções que eram do próprio Deus. Não havia chuva, a água brotava do chão no vapor e regava as plantas. Era uma vida totalmente diferente da que levamos hoje. Hoje nós temos que juntar dinheiro e trabalhar para tudo. Para comprar uma roupa, para comprar uma casa. Quantos anos você tem que trabalhar para comprar uma casa, para construir um imóvel? Tem irmãos aqui que mexem com construção, tem irmãos aqui que construíram a sua habitação. Quanto tempo você levou? Quantas noites de sono você perdeu preocupado em pagar o material de construção, o pedreiro, as coisas que você colocou na sua casa para que ela ficasse do seu jeito? O inimigo nos prendeu neste tempo e nos ocupa com coisas deste mundo, porque o objetivo dele é que você e eu não passamos tempo com Deus, porque se nós passarmos tempo com Deus, não há chance para ele. E nós
Temos que sair dessa prisão. E só há uma chave para essa jaula, para essa prisão, para essa cela. Essa chave é Jesus Cristo. Quando nós aceitamos o Senhor, quando nós entendemos que Ele um dia vai voltar para nos buscar, que Ele morreu por nós, que Ele verteu sangue por nós na cruz, que nós mudamos a direção da nossa vida, não por nós mesmos, mas porque Jesus nos mudou, nós saímos dessa prisão do tempo. As coisas desse mundo passam a não ser prioridade na nossa vida, mas a prioridade passa a ser estar com Jesus a todo tempo. Estar com Ele, mentalizar e ler a Tua Palavra, orar mais com o Senhor, procurar um lugar tranquilo para que você possa ouvir a voz das muitas águas, ouvir a voz do Espírito Santo te falando e te dando instruções sobre o que você deve fazer. E as coisas desse mundo serão acrescentadas, porque Ele mesmo disse isso, o próprio Jesus. Quando você busca em primeiro lugar as coisas que são do reino dele, as demais vos serão acrescentadas. Na medida que você precisar, não na medida que você quer, porque às vezes nós queremos mais do que nós precisamos, e nós temos mais do que nós precisamos. Nós não precisamos de muita coisa para viver ou para sobreviver nesse mundo. Nós não precisamos ter um guarda-roupa cheio de pares de sapato. Nós não precisamos de ter um guarda-roupa cheio de blusas de frio. Porque a maioria das coisas que nós compramos, com o tempo ela se perde. E nós usamos muito pouco aquilo que temos. Mas o nosso desejo de ter é maior do que o nosso desejo de ser. Porque a nossa carne fala alto. Mas quando nos entregamos a Deus, o Espírito do Senhor habita em nós, o nosso Espírito, que é a parte de Deus, a centelha divina em nós, ela fala mais alto e ela pega fogo. Ela consome o nosso ser. Ela consome a nossa carne. Jesus Cristo vai voltar um dia, nós precisamos estar preparados para isso. Os sinais da volta de Deus estão por todas as partes e eles são gritantes. A inversão de valores é uma das marcas mais visíveis dos tempos finais. O que antes era escândalo, hoje é normalidade. O pecado virou cultura para a humanidade. Tudo aquilo que é errado hoje é certo, e o que é certo é errado. E as coisas vão só piorando. Isaías, no capítulo 5, versículo 20, já tinha dito: ai dos que o mal chamam bem, e ao bem chamam de mal. A terra geme com guerras, fomes, catástrofes, decadência e moral espiritual. E não é hora de brincar de ser igreja. É hora de ser igreja verdadeira, de ser luz para o mundo. É hora de mostrarmos a nossa luz e mostrarmos a esse mundo que um dia Jesus Cristo vai voltar, acredite Ele ou não, zombe Ele ou não. Porque o tempo pode passar, mas as promessas de Deus não passam. A palavra de Deus não passará nessa terra, sem que nada, nem um tio dela se cumpra. Esses sinais, eles são apenas alertas. São o som da trombeta que anuncia Jesus está voltando. A sociedade chama o santo de profano e o profano de santo. Hoje em dia, como disse o próprio Jesus, o amor de muitos se esfriaria, o amor da maioria se esfriaria e se esfriou realmente. Hoje pai mata o filho, filho mata o pai. Mãe larga crianças recém-nascidas na lata de lixo. E como se não bastasse isso tudo, nós estamos vendo aí a moda aí. Pessoas adotam bonecos como se fossem crianças. Querem que eles tenham o mesmo direito, que eles acham que eles são crianças. Que é sinal maior da volta de Cristo do que isso.
O homem adorando mais a criatura do que o Criador. O mundo está perdido. As pessoas do mundo estão perdidas e sem rumo. E nós precisamos ser o farol de Jesus Cristo nessa terra. Nós precisamos mostrar para elas que há uma salvação, que um dia aquele que verteu o sangue na cruz vai voltar. Não para ser sacrificado de novo, mas para julgar as nossas vidas e a nossa vida. Se a Bíblia está certa sobre o céu, e nós temos certeza disso, ela também está certa sobre o inferno. Não existe só um lugar de maravilhas, mas existe um lugar de tormento, que não foi criado por ser humano, mas por diabo e seus anjos, mas que pelo ser humano ter caído e não ter aceitado a vontade do Criador, é para lá que vão aqueles que não aceitam aquilo que é dado por Deus como a lei de Deus. Os rebeldes vão para lá, para o inferno, não tem outro lugar, não tem meio termo, não tem como ficar em cima do muro. Ou você cai para um lado ou você cai para o outro. Glorificado seja Deus. A apostasia não é um evento, repetindo, mas um desvio progressivo da verdade de Deus. Paulo já alertou em 2 Timóteo 4,3: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E esse tempo chegou. As igrejas estão cheias, mas o evangelho está esvaziado, porque eles criaram vários evangelhos, vários tipos de doutrina, e não seguem mais a doutrina que o Senhor Jesus deixou. Tudo aquilo que Jesus falou: não juntei tesouros nessa terra. As igrejas estão fazendo ao contrário. Não se preocupe com o que comer, porque você não está vendo as aves do céu? Você está vendo os lírios do campo? Se Deus faz um lírio ser tão lindo, se Deus dá comida a um animal, a um pássaro, Ele não vai cuidar de você? Oh, aleluia! Glória a Deus! E nós estamos fazendo tudo errado, ao contrário do que Jesus ensinou. Nós queremos encher os nossos celeiros até o talo, explodir o celeiro de comida, explodir o celeiro de coisas, quando Cristo manda fazer o contrário. Há cultos com brilho, fumaça, som, mas sem arrependimento, sem cruz, sem santidade. Muitos querem ouvir palavras que massageiem o ego, não que confrontem o seu pecado, não que confrontem, que digam a verdade. Nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores como os que estão lá fora, mas uma coisa nos difere dele: nós estamos debaixo da graça de Deus, nós aceitamos a graça de Deus. E todos os dias o Senhor nos lava e reme dos nossos pecados. Nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós reconhecemos que dependemos dele, dependemos da sua graça. Sem isso nós seríamos iguais a ele. E é isso que a igreja está se tornando. É isso que as igrejas, que os templos estão se tornando. Lugar de pessoas, cheio de pessoas, mas vazios de espiritualidade, vazios de Deus, porque eles não querem confrontar o seu pecado. Jesus fala: vem como estás. Sim, ele fala, mas ele não fala: permaneça como estás. Se você aceita Jesus e você serve Ele, se você acredita mesmo nele, a sua vida tem que ser modificada. Se eu traio minha esposa, eu não posso trair mais, eu tenho que sentir vergonha disso, porque Jesus modificou a minha vida. Se eu traio meu marido, eu não posso fazer isso mais. Se antes eu bebia e gostava das festas e das noites, eu não posso fazer mais isso, porque Jesus Cristo modificou a minha vida e eu tenho que ser diferente. E o que está mais cheio hoje nos templos e nas igrejas é pessoas que continuam levando a vida do mesmo jeito. Antigamente, quando você falava do evangelho, o povo até assustava com você. É o santo aí, é o santarrão.
Aí certas brincadeiras eles não faziam perto de você. Hoje em dia, quando você fala que é evangelho, você fica até com o pé atrás com as pessoas. De tanta notícia, de tanta coisa ruim que você escuta, de homens de Deus que pregavam a palavra, pegavam o microfone, subiam no púlpito, dirigiam a igreja, de tantas pessoas que você viu entrar na igreja, que você vê passar com a Bíblia, mas o testemunho delas é diferente de tudo aquilo que ela prega. É o marido que entra dentro da igreja e dá aquele aleluia. E a mulher está do lado dele. Eu te conheço. Eu sei como é que você era em casa. Deus. É verdade, irmão. É para rir, mas também é para chorar. Porque é a verdade. Pessoas que por fora, que dentro da igreja, elas transmitem isso. Você olha e você fala, não, eu sou cristão, ele é cristão, como você quer. Aí quando você vai ver as atitudes da pessoa no seu trabalho, você fala, não é possível. Não é possível que essa pessoa é um diácono, que essa pessoa é um pastor, que essa pessoa se diz um homem de Deus. Não é possível com essas atitudes. A igreja hoje é como uma noiva que ela está preparando o casamento, mas ela esquece do noivo e deixa o noivo para trás. A igreja hoje tem sido assim. Os templos, as muitas denominações, as coisas que aí estão aí, é cada coisa que você vê que esqueceu de Jesus. Esqueceu que um dia ele vai voltar e vai cobrar isso. Isso não vai ficar sem julgamento, isso não vai ficar impune. Antigamente você ia na igreja e os louvores que você cantava eram: eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-te. Nosso Deus é soberano, Criador dos céus e da terra. Ele reina antes da fundação do mundo. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja honra, glória e louvor. Esses eram os cantos que nós cantávamos. Hoje o pessoal está cantando é sabor de mel. Você vai estar no palco e quem te humilhou vai estar lá humilhado no seu lugar. Músicas que exaltam o homem, que deixam. O louvor deixou de ser cristocêntrico para ser antropocêntrico. E as pessoas gostam disso. Porque quem não gosta de ouvir alguém dizer, não, você conhece, você pode sim, eu tenho fé que você pode, você vai conseguir. Palavras de autoajuda. Quando a maioria das pessoas só precisam confrontar o seu pecado na sua vida e modificar a sua vida, pedir a Deus que os abençoe e que os tire do mundo do pecado. É isso que o ser humano precisa. Largar o pecado e se voltar para Deus completamente. A mulher adúltera não foi apedrejada, ela poderia ter sido apedrejada por Jesus que não a condenou. Mas as pessoas esquecem da última frase de Jesus: vai e não peques mais. Ele não disse vai, continue como você está. Porque se ninguém te condenou, todos são iguais a vocês. Não, ele disse vai e não peques mais. Largue o seu pecado, mude a sua vida. É isso que o mundo precisa. É isso que nós precisamos entender. Nossa vida tem que ser mudada por Cristo Jesus. Um evangelho que não confronta o pecado não é o evangelho de Cristo. É como um médico que receita doce para uma pessoa que está com câncer. Ele vai adoçar a vida daquela pessoa até o dia que ela morrer. Porque se ela não fizer o tratamento, ela vai morrer. É muito bom você comer um doce, mas é só naquela hora ali. É isso que tem acontecido neste mundo. Mas a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, ela é o farol desse mundo. Ela é a luz que ilumina o nosso barco. Quando nós sabemos que está chegando na terra firme, é por causa do farol, é por causa da luz, que é o próprio Jesus.
Porque Ele é a igreja, Ele é o corpo da igreja, Ele é o cabeça da igreja. É Ele que nos dirige, é Ele que nos mostra o caminho e que nos indica onde nós devemos andar e onde nós não devemos. Noé é um dos maiores exemplos da vigilância e obediência dos tempos de decadência. Noé pregou por 120 anos, ele construiu uma arca e foi pregando ao povo, falando: o dilúvio vem aí, vai chover, vai cair água do céu. E aquele povo que nunca viu água cair do céu, porque até então não chovia na terra, ele não acreditou e zombava de Noé. Certamente Noé escutou muitas piadinhas e foi muito caluniado enquanto construía aquela arca. E Jesus diz assim em Mateus 24, 37: assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, se casavam, ignoravam o juízo iminente. Hoje o mundo vive da mesma forma, distraído com prazeres, zombando da verdadeira pregação de Cristo, zombando daquilo que está escrito na palavra de Deus. Até o dia em que a porta da arca foi fechada pelo próprio Deus. Até o dia em que começou a dar os primeiros pingos e se levantou a porta daquela arca. Aí eles passaram a acreditar. Mas aí já era tarde demais. As pessoas dizem, há ditados que dizem que nunca é tarde demais. Sim, haverá um tempo que será tarde demais para clamar ao Senhor. Haverá um tempo que será tarde demais para querer abrir o meu coração para Deus, para querer modificar a minha vida. Um dia em que a Bíblia fala em que o sol não dará o seu brilho, a luz se esconderá, o céu vai se enrolar como um rolo de pergaminho e ficará avermelhado. E se ouvirá o som da última trombeta, aí vai ser tarde demais. E lá em Apocalipse diz que os ricos e os poderosos da terra estarão escondidos em cavernas, em lugares, e pedirão para as rochas caírem em cima deles para esconder eles do julgamento do Senhor. Esse será o dia final para a humanidade. Para aquela humanidade que não aceitou Jesus, para aquela humanidade que não creu em Deus, que não creu no sacrifício de Jesus. Mas para nós que cremos, será o começo da vida com Deus, estando aqui ou não. Porque o apóstolo Paulo fala que no ressoar da última trombeta, os que estiverem mortos serão ressuscitados primeiro e terão seus corpos transformados. E logo depois, aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados e encontrarão com o Senhor nos céus. Amém. E ali estarão com Ele para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando esse dia chegar, não haverá mais tempo. As pessoas querem curtir a vida, querem curtir tudo e depois falam: depois eu vou para a igreja quando eu for mais velho. Quando eu for mais velho, eu tomo juízo. Nunca se sabe quando será o último dia. Eu posso te afirmar com certeza que Jesus não vai voltar amanhã e nem hoje. Mas eu não posso te afirmar que amanhã será meu último dia, que amanhã eu continuarei aqui. Eu não posso afirmar isso. Um amigo há pouco tempo, um conhecido, ele estava em casa, uma pessoa que tinha uma vida normal, e no domingo, de repente, infartou, AVC, internou e faleceu. De uma hora para outra, sem dar sinal nenhum. Isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer um de nós. E aí não haverá mais tempo. Esse será o último dia, esse será o dia da trombeta do Senhor para nós. Nós podemos continuar vivos aqui por mais 10, 20, 30, 40, 50 anos. Mas nós podemos extinguir a nossa vida aqui nessa terra daqui a 10 minutos. Nós podemos sair daqui e estar conversando ali fora e vir um carro desgovernado, um ônibus e atropelar todo mundo e todo mundo ir para o céu, ou não. Pode ser o último dia? Pode.
Nós vamos saber quando Jesus estiver voltando. Se nós estivermos ligados com o Espírito Santo, ligados com Deus, crendo na sua palavra, lendo a sua palavra e examinando as Escrituras. Noé avisou por 120 anos, mas riram dele até a arca ser fechada. Haverá um dia em que a porta da graça, a porta da nossa vida também será. E resta nós sermos como Noé, estarmos obedientes, firmes, prontos e preparados para a volta de Cristo. Seja com a nossa morte, ou seja quando Ele realmente voltar nessa terra. O mundo dorme na beira do inferno, ele dorme na beira do abismo, e ele pode cair a qualquer momento. Mas aquele que está firme em Cristo, ele está com o Senhor, ele está guardado, ele está com o Senhor Jesus. E Pedro fala que Deus ainda é longânimo. As pessoas diziam: ele não voltou ainda. E os crentes da época estavam preocupados. Realmente Jesus não voltou. Pedro dá a explicação por que ele não voltou. Porque ele está esperando que se cumpra o tempo certo. Porque longânimo é paciência. Deus ainda tem paciência com este mundo. Porque ele sabe que há vidas lá fora para serem salvas. Que há homens e mulheres perdidos neste mundo que ainda serão salvos, que ainda um dia estarão aqui nessa igreja louvando o Senhor. Amém! Neste microfone, trazendo uma palavra para nós. Amém. Dando testemunho do que eles eram lá fora, do que eles são hoje. Do que eles serão cheios do Espírito Santo. E só por isso ainda Jesus não voltou. Só por isso esse mundo não acabou ainda. Porque Deus ainda tem paciência. Versículo 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, mas é paciente, não querendo que alguns se percam. Ele chama, ele chora pelos perdidos. Jesus está à procura dos perdidos. E qual a função de nós como igreja nisso? Adiantar a volta de Cristo. Ir atrás daqueles que ainda estão para ser salvos. Daqueles por qual Jesus chorou, daqueles por qual Jesus também verteu sangue naquela cruz. Essa é a função da igreja, essa é a minha função, a sua, de todos nós. Não é dar tapinha nas costas das pessoas, mas dizer para eles: Jesus está à sua procura, Jesus está te chamando, venha para Ele, a sua vida vai ser transformada. É essa a função da igreja, é adiantar a volta de Cristo, porque quanto antes essas pessoas estiverem sentadas aqui, estiverem louvando, estiverem tocando, estiverem pregando a palavra de Deus, mais cedo será a volta do nosso Senhor. E eu não sei você, mas eu quero estar junto dele. Amém. Você às vezes pode estar satisfeito com a sua vida, mas nada que você tem aqui será melhor do que estar com Cristo. Nada que nós temos aqui será melhor do que estar com Cristo. Do que estar com Deus, de estar no mundo renovado, no mundo totalmente modificado, onde Isaías fala que o leão e a áspide andarão juntos, o recém-nascido brincará com o filhote do leão. Nada será melhor do que isso. Nada que essa terra possa oferecer. A demora do Senhor é misericórdia. Cada novo dia é uma nova chance de arrependimento para o mundo e para nós também. Mas o fato de ser paciente não significa que Ele não julgará este mundo. O tempo da graça de Deus, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem um limite estabelecido por Deus. E quando chegar esse tempo, Ele vai voltar para julgar essa terra. Deus estende o seu sinal verde da salvação para todos, mas ele já está ficando laranja já. Ele já não está tão mais verde, ele está puxando para o laranja, porque daqui a pouco ele vai ficar vermelho. É assim no semáforo? Sinal verde você pode passar, sinal laranja, presta atenção que vai fechar.
Presta atenção, porque a porta da arca vai fechar um dia. Nós temos visto sinais aí. Jesus não veio ainda para dar chance aos perdidos. A misericórdia de Deus é a corda que segura a espada do juízo. Há 3 sinais claros que a volta de Jesus está perto. O primeiro deles, eu já falei aqui, é a distração do mundo com as coisas daqui. Vivemos em uma geração distraída, mas preocupada com redes sociais do que com a Bíblia. As prioridades foram invertidas. E este é um sinal da volta de Cristo, quando as pessoas não têm mais tempo para o seu próximo, para a sua família, mas tem tempo para as redes sociais, para as coisas desse mundo, para a televisão, para as séries. No segundo sinal, Daniel 12:1 diz que haveria um tempo de angústia qual nunca houve antes. E nós estamos começando a viver esse tempo. Ou esse não é um tempo de angústia que as pessoas estão suicidando por causa de coisas banais, porque não aguentam as pressões dessa vida. Porque essa vida pressiona tanto as pessoas que ela prefere tirar a sua vida do que continuar tentando. Há uma angústia espiritual no ar, um clamor que precede algo grande. Ansiedade, medo, solidão e depressão aumentam a cada dia neste mundo. A doença do século é a depressão, segundo os médicos. Ela causa várias outras doenças na vida do ser humano. E o terceiro sinal nada mais é do que a apostasia que Paulo falou em 2 Tessalonicenses 2:3. Muitos estão abandonando a fé e tornando-se frios, indiferentes e até céticos quanto a Jesus Cristo dentro das próprias igrejas. A igreja passou a ser uma reunião social e não um culto verdadeiro a Deus. Nós não viemos aqui para encontrarmos uns com os outros. Nós viemos aqui para encontrar com Deus e prestar um culto a Ele. Amém. Dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui prestando um culto ao Senhor porque eu acredito em Ti, Pai. Porque eu quero viver segundo a Sua palavra. Eu não posso vir aqui querendo passar o tempo, ser só mais um passatempo na minha vida. Eu preciso modificar este pensamento se eu penso desse jeito. E para o final, Pedro nos chama a santidade. A santidade não é uma opção, é uma exigência. Sede santos porque eu sou santo. Ser santo é viver separado para Deus e dizer não ao mundo e ao pecado, e sim à cruz de Cristo. É ter atitudes, pensamentos e decisões que glorificam o nome do Pai. É a tal da metanoia que nós falamos aqui, que o pastor Márcio sempre fala. É a mudança de mente, a mudança de pensamento. Eu não penso como esse mundo, mas eu penso diferente. Eu ouço músicas diferentes do que esse mundo ouve. O que é sucesso lá fora não é sucesso na minha vida. Amém. O sucesso da minha vida é preciso de Ti, Senhor. Preciso do Seu amor, preciso do Seu perdão. Não nas músicas que andam nesse mundo aí. Mas, meu irmão, não vou te dizer que não tem música bonita nesse mundo, que tem. E muita. Mas será que a letra convém para um homem, para uma mulher reformada pelo poder de Cristo ouvir? O que falam as letras? Porque o importante quando você canta é o que você declara com a sua boca. Porque a melodia é muito bonita, a harmonia é muito bonita, os acordes. Isso é psicológico da vida da pessoa. Você ouve o instrumental e você acha aquilo bonito, que aquilo muda a sua vida, muda o seu pensamento e você começa a ficar alegre, começa a ficar triste. Mas o que você está cantando, o que você está recitando com a sua boca,
É algo que Jesus recitaria, que Jesus cantaria. É algo que os apóstolos cantariam, que os discípulos de Jesus cantariam. Um discípulo de Jesus como eu e você cantaria uma música profana, uma música que fala de bebedeira, uma música que fala de pegação, que fala de outras coisas, de promiscuidade. Santidade, Senhor, sem santidade ninguém verá a Deus, e ser santo não tem uma auréola na cabeça, mas é entender que você pode tudo, mas nem tudo te convém, como Paulo disse. Nem tudo faz parte da sua vida. Pode fazer parte da sua vida. E eu, nessa área de música, eu tenho autoridade para falar isso, meu irmão, porque eu fui roqueiro muitos anos e eu gostava de música, eu gosto, não vou te mentir, porque eu gosto de rock, de heavy metal, eu gostei muito tempo. Mas quando eu comecei a ver as letras, o que era cantado ali, eu modifiquei o meu pensamento, porque a maioria das músicas exaltavam o diabo. Falava de suicídio, de morte. Falava de coisas que traíam a depressão para a sua vida. E como é que eu posso ser um homem de Deus, uma pessoa que busca santidade, ouvindo coisas assim? Declarando palavras assim? Porque aqui no Brasil nós temos a mania de dar mais valor ao que é de fora do que ao de dentro. Então nós cantamos mais músicas internacionais, o que é mais ouvido é música internacional do que música nacional. Agora a letra da música, você sabe o que você está cantando? Você sabe o que você está ouvindo, o que você está trazendo para a sua vida? Que Jesus Cristo diz que as nossas palavras têm poder. Mas eu estou fazendo inconsciente, eu não sei, é só uma música. É só uma música, não. Quando nós viemos cantar aqui, nós abrimos a boca para cantar, não é só uma música. É uma adoração ao nosso Deus. É uma forma de adorar a Deus único e verdadeiro. E quando você ouve e canta uma música profana, uma música que tem uma palavra que não é aquilo que nós devemos seguir, você está adorando a quem? Porque Deus é justo, mas o diabo não é. Ele não brinca de ser diabo, o inferno não brinca de ser inferno. Ele não está nem aí se você está cantando em consciência, se você está levando em consideração ou não. Ele quer a sua alma, ele quer a minha alma. E tudo que ele puder fazer para destruir o nosso espírito, para destruir, para aumentar o poder da nossa carne sobre nós, ele vai fazer, ele vai trazer. Então nós devemos vigiar para ser santos. Sobre os bebês do jeito que você está falando, agora também tem os animais, pessoas querendo ser animais. Mas tem muito. Você viu? Foi até antes da onda do bebê. Gente querendo ser pobre, gente querendo ser cachorro. Eu achei isso assim. Eu não acredito falar, porque eu fico vendo. Isso era verdade. É verdade, na internet você acha vários vídeos e relatos sobre isso. A pessoa se desmonta que vai ser um cachorro e ela se veste como um cachorro, ela anda com um cachorro de 4 na rua. Sim. São pessoas que precisam de Deus e de Jesus. Que tem uma lacuna na sua vida. E o diabo aproveita disso. A palavra de Deus diz que o Senhor não nos colocou como cauda, mas como cabeça. Uma pessoa que adota o bebê reborn, uma pessoa que finge, que cisma que é um animal, ela está sendo cauda. Ela está se rastejando no chão para Satanás. Porque não é isso que Deus, não é para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para estarmos com Ele. As pessoas têm um motivo muito adorar a anjos, a Arcanjo Miguel, a Santo Gabriel, que não sei o que lá e tal. Quando a palavra de Deus, ela diz que Deus nos fez um pouco por menor do que os anjos. E quando nós éramos do Éden, nós éramos ainda iguais ou maiores que eles. E a palavra de Deus, o próprio Jesus diz que os anjos são nossos conservos. Meu Deus.
Os anjos de Deus estão para nos servir, para nos proteger, para servir a vontade de Deus. Eles não são maiores que nós. O único que deve toda adoração, todo louvor é a Jesus Cristo e ao Deus Todo-Poderoso. É o único que deve ser adorado. Você vê as pessoas andando, crentes andando com uma medalhinha do Arcanjo Miguel, um bracelete do som não sei o que lá, do anjo Gabriel. Eu tenho um anjo da guarda. Eu não tenho um anjo da guarda, eu tenho vários anjos da guarda. Porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. E como eu temo o Senhor, eu sei que há vários anjos ao meu redor. O diabo, ele anda como um leão. Ele não é um leão porque o leão é Jesus. Ele anda ao lado como um leão, ao bem redor, tentando achar um furo do bloqueio para poder nos estragar. Mas os anjos do Senhor estão ao meu serviço. Aleluia! Eles estão me protegendo porque o Senhor dá ordens para me proteger. Essa é a função do anjo. É isso que nós temos que entender. E você só vê isso quando você lê a Bíblia e entende a palavra de Deus. Enquanto você escutar as teorias de conspiração, as teorias que estão por aí no mundo aí, mas eu acho que isso, eu acho que isso. Não, é o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto. O que diz a palavra de Deus sobre os anjos? O que diz a palavra de Deus sobre o fazeres imagens, esculturas? O que diz? O que diz a palavra de Deus? O que o próprio Deus diz através da sua boca para Moisés? Eu li aqui no começo. Dentro dessa palavra, o que o Senhor espera de nós? Moisés foi falar com Deus e Deus respondeu para ele: o que você está me pedindo? O que você está querendo? Diga ao povo que marche. O nosso trabalho é marchar, é andar com Deus, andar com Jesus. E a provisão, como foi lá no deserto, como foi na saída do Egito, é o Senhor quem dá. Enquanto nós não entendemos que não é pela nossa própria mão, mas é pela mão de Deus que vem a nossa vitória, que vem as nossas bênçãos, que nós seremos salvos, que nós somos restaurados, que nós largamos o pecado pela mão de Deus, pelo teu Filho Jesus. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos continuar pedindo a Deus: ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Senhor, eu te entrego a minha vida na tua mão. E daqui eu continuo marchando sem pecado. Eu continuo pecando, mas me arrependendo todos os dias das coisas que eu fiz. Porque são muitas coisas erradas que nós fazemos. Mas quando o arrependimento vem para a nossa vida, nós somos restaurados a todo momento por Jesus Cristo. A nossa vida é mudada. A volta de Jesus não é um evento simbólico, ela é literal, visível e gloriosa. Ele virá como ladrão sem aviso. Versículo 4 que nós lemos aí: procurai ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Noé pregou e construiu. Nós pregamos e vigiamos. A construção da nossa arca é vigiar no Senhor a volta de Jesus. É estar atentos. O mundo pode zombar, mas nós seguimos firmes. Que nós estejamos como as virgens prudentes, as 5 virgens prudentes, com azeite, com luz, com prontidão. Porque enquanto é dia, todo mundo fica tranquilo. Mas a hora que vem chegando a noite, se você não tiver luz na sua casa, você fica apreensivo. E a parábola das 10 virgens, o próprio Jesus disse que quando chegou, ia anoitecendo, mas quando chegou a meia-noite, a hora mais escura, se ouviu um grito, se ouviu a trombeta do Senhor. O noivo chegou. E aí aquelas 5 virgens que tinham azeite, elas puderam iluminar o seu caminho para encontrar com o noivo. Mas aquelas que não tinham azeite, elas ficaram na escuridão. E aquelas que tinham azeite não podia dar a elas, porque senão elas iam ficar sem. E elas, sai e compra azeite de alguém, para você poder vir encontrar o noivo. Só que o problema é meia-noite na escuridão, você encontrar alguém para vender azeite.
Alguém que seja luz para você no momento mais escuro da humanidade. Esse vai ser o problema. Então, meu irmão, seja como as 5 virgens prudentes. Esteja vigilante. Orai sem cessar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupe com essas coisas daqui da terra, roupa, carro, casa, salário, emprego, porque Deus vai acrescentar na sua vida se você for uma pessoa justa, se você buscar a justiça de Deus e o reino de Deus. Mas esteja preparado com azeite na sua lamparina, porque o dia do Senhor vem. Ele vai chegar e vai voltar. E não importa se eu, você ou se quem está lá fora acredita. Ele prometeu que vai voltar. E não há uma promessa do Senhor que Ele não cumprirá. Porque Ele já cumpriu mais de 100 de promessas que Ele fez no Velho Testamento. E Ele vai cumprir mais essa. Daqui a 100, 1000, ou talvez daqui a 10 anos, 5 anos, mas o Senhor Jesus voltará. Ele voltará para nos buscar, para buscar aqueles que estiverem com a lâmpada, que estiverem com azeite, que largaram o pecado verdadeiramente, que mudaram suas vidas, que se entregaram a Cristo, que buscaram o Senhor em todo o tempo, que iraram, mas não pecaram contra Deus, que estiveram em seus momentos de baixa, mas o Senhor os levantou. Deus vai vir buscar a todos aqueles que creram nele, que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo e a sua graça. Que o Senhor possa completar essa mensagem nessa manhã no seu coração. Que o Senhor possa continuar falando com você nessa semana. Não se esqueça, o seu tempo é algo muito importante para ser desperdiçado nas coisas dessa vida. Deus! O seu tempo é algo muito importante para ser desperdiçado com o celular, para ser desperdiçado com televisão. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter celular, não estou dizendo aqui que você não pode ver televisão, que você não pode assistir um filme, que você não pode assistir um programa. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo quando isso é demais na sua vida, quando a sua vida é só isso, quando você está passando 8 horas da sua vida. Isso o pastor Márcio fala aqui, que o dízimo é o nosso tempo. O dia tem 24 horas. Você tem dado 10% do seu tempo, pelo menos, para Jesus? 2 horas e 40 minutos? Às vezes você traz o dízimo do dinheiro aqui, mas Deus quer o seu dízimo do seu tempo. Glória a Deus! Ele merece muito mais que 10%, assim como Ele merece muito mais que 10% do nosso salário. Ele merece muito mais do que 10% do nosso tempo. Ele merece muito. Ele merece todo o nosso tempo. Ainda não é possível, mas o dia que Ele voltar, nós vamos passar todo o nosso tempo com Ele. Mas ainda hoje, nós precisamos passar o máximo de tempo que nós pudermos com Jesus. Que o Senhor possa falar no seu coração, que o Senhor possa te abençoar nessa semana que se inicia. Que você possa refletir sobre essa mensagem. Que você possa estruturar o seu tempo, sair dessa prisão de tempo que Satanás te prendeu e mudar o seu estilo de vida, largar o pecado e dedicar o seu tempo totalmente a Deus. Graças a Deus. Oh, meus amados, olha o carinho, o cuidado de Deus por nós que temos aqui reunido como igreja do Senhor. E o Senhor vem usar os filhos e filhas para nos trazer palavras para nos alertar nesses tempos em que nós estamos vivendo. Essa palavra hoje ela vem aí como um ensino, um ensinamento. O Senhor não está te repreendendo, o Senhor não está te chamando a atenção, o Senhor está te ensinando, está me ensinando a estar atento, a ser cuidadoso, a vigiarmos, porque realmente estamos vendo aí as pessoas cada vez mais desligadas. É como
A gente falou aqui na sexta-feira, né? Tudo são escolhas que nós temos a cada manhã. E o ser humano tem escolhido andar longe de Deus, nosso Pai Celestial. E quando nós escolhemos estar longe da nossa família, o que vai acontecendo? Aquela cultura que nós aprendemos ali vai ser deixada de lado e substituída. E é o que a gente está vendo hoje. Tudo isso que o nosso irmão pregou aqui. A substituição desse ensinamento de Deus para nós, como filhos e filhas amados, é substituído aí por um mundo cada vez mais distante do Pai, fazendo o que quer, e aqui, finalizando porque o nosso irmão trouxe, é querendo ser bicho, é querendo amando mais as coisas da terra do que as do céu. É isso que nós estamos vendo. São pessoas que vão se desligando cada vez mais do Criador. Por isso que a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será no dia da vinda do Senhor. E eu não vejo, né? Claro que o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é amoroso, cuidadoso, mas nós com a limitação do que nós vemos na palavra sobre os dias de Noé e o que nós vemos hoje, eu não creio que falta mais nada, já até superou, né? Porque hoje nós temos assim, uma evolução tão grande aí da chamada, dos chamados intelectuais, que era para que as pessoas tivessem um pouquinho mais de cuidado, mas pelo contrário, porque a intelectualidade é sobre o homem, é sobre ser, não é sobre o Pai. E cada vez mais que nós queremos ser, nós esquecemos o Criador, e nós entramos aí nesse círculo de maldades, círculo de fazer cada vez mais as vontades humanas e o afastamento do Criador. Então assim, a consciência já nem acusa mais. Mas com tudo isso que o nosso irmão nos traz aqui nesta manhã, para mim ficou a pergunta: e se hoje for? E se o último dia for hoje? Aqui, né, nessa terra que vivemos, né, o último dia da oportunidade, o último dia de vida. Porque assim, mas quando Jesus voltar, o mundo ainda não vai acabar, mas vai acabar a chance do arrependimento. A chance para nós é hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. O devocional de hoje também trouxe uma palavra muito interessante para contribuir com a mensagem que nós ouvimos hoje. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não está falando aqui sobre o que foi usado aí na política, né? De você ser de um lado, ser de outro, não. Conhecer a verdade é conhecer Jesus, a verdade é Jesus. O texto bíblico ali fala sobre Jesus. Então ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então conhecer Jesus e ele vos libertará. Então conhecer Jesus é desejar a sua vinda. Olha que perigo iminente nós estamos vivendo realmente. Quando alguém fala assim: olha, existe um perigo disso aqui estourar. Isso aquela pessoa experiente que vai falar: isso vai estourar, porque ele sabe que aquilo estoura. E aí você fica ali, sabe que aquilo vai acontecer a qualquer momento. E quanto mais tempo passar, mais próximo daquilo acontecer. O que isso tem a ver? Sobre a volta de Cristo. Quando o nosso irmão pregou ali, quando Pedro estava falando, Pedro estava ali entre os anos 50, que o que mais viveu ali foi João, como Jesus disse, ele se importasse que ele ficasse. Então João deve ter vivido ali então 70, 80 depois de Cristo. Provavelmente quando Pedro pregou aqui, devia ter uns 50 anos depois de Cristo, né, meu irmão? Aproximadamente. E o povo já estava desejando a volta de Jesus e questionando isso que o nosso irmão falou aqui. E ele teve que explicar por que ele ainda não voltou. Agora imagina 2023 anos depois, quanto mais perto nós estamos. Então ficou esse alerta aí para nós, que não
temos realmente ouvido hoje pregações sobre a volta de Cristo. Mas hoje, o cuidado de Deus veio até nós com essa mensagem. Graças a Deus que essa igreja tem sido, tem que ter escola dominical, isso aqui. Né? Algumas igrejas falam muito sobre isso. Graças a Deus que Deus tem providenciado aqui que os nossos cultos sejam ensinamentos. Só não aprende quem despreza cada manhã de domingo aqui com o conteúdo que Deus tem trazido no nosso coração. Então, aproprie desse conhecimento e faça dessa semana uma semana maravilhosa, uma semana abençoada em Cristo Jesus, para que os efeitos desta palavra venham sobre a sua vida e que você não seja como, ou eu, não sejamos como um daqueles que esquecem a palavra de Deus logo depois que ouvem, mas que nós possamos apropriar de cada um, de cada versículo que foi lido, cada palavra que foi falada aqui. O Senhor vai tocar no seu coração, como o irmão disse, né? Que o Espírito Santo complete, porque quando ela chegar no seu ouvido, quando ela chegou no seu ouvido, quando ela chegou no meu, ela falou algumas palavras que o pregador vai falando aqui, ela vai batendo em algo que você perguntou nessa semana, algo que você orou, uma dúvida que você teve, uma coisa que você viu lá que te incomodou. Aquela mensagem vai de encontro, ou vai de encontro a coisas que vão acontecer durante essa semana. Não desperdice, aproprie da palavra, amém? Esse é o momento, né, como o nosso irmão falou, o momento que agora você vai dedicar ao Senhor as suas ofertas, né, sua oferta de amor. Eu gosto de destacar isso porque nós consideramos isso aqui como parte desse tempo. Como nosso irmão disse, o precioso é que você doe 2 horas e 40 minutos. É pouco, né? Tem gente que passa mais do que isso só na rede social, quando está em casa sem fazer nada, só curtindo, rindo. Tanto minutinho que tem, eu estava vendo o moço estava fazendo serviço lá em casa, ele estava rindo sozinho lá. Ele estava lá, quando ele esperava o processo lá, ele estava no celular. E eu falo assim, poxa, a gente faz isso o tempo todo, né? Você está ali no ponto, você está esperando o negócio acontecer. Se bobear, você tem que segurar no sinal. Você vai fazer isso ali no sinal, quem dirige. Senão você vai parecer que quer ver um negocinho que terminou. Mas e Deus? Quantos minutos? Boa. Então, meu irmão, esse é o momento. Nós vamos adorar o Senhor aqui com nossos irmãos. Vamos estar louvando o Senhor. Você pode trazer a sua oferta, agradecer a igreja que tem acreditado no propósito, tem contribuído. Às vezes, irmãos, não precisa ficar olhando, e tem ninguém indo ali, mas os irmãos estão contribuindo no Pix, então, né? Não importa se é 1, se é 2, se é 10, se é 20. A senhora Rosana falou aqui do dia, né? Interessante, se cada um der R$1 por culto, olha aí, 20, 30 pessoas, está abençoando, e é isso que tem acontecido. Precisamos de ter um coração generoso e crer naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Porque às vezes o Senhor coloca, né? Nós que somos rebeldes e não ouvimos. Mas graças damos, porque aqui, né, nós temos usufruído do fruto das bênçãos do Senhor. Um dos frutos das bênçãos do Senhor pelas ofertas dos irmãos vai ser o nosso jantar de casais. Amém? Ô glória, amém? Vai estar todo mundo aí? Glória a Deus. Que dia que é então? 14. Glória a Deus. Dia 14/6, nós estaremos aqui reunidos num jantar delicioso, com algumas guloseimas, com algumas palavras, alguns jogos ali para a gente poder estar firmando. Às vezes você pensa, eu não vou lá não, porque não tem nada. Quando eu saio de lá, meu marido, esse chato, ele começa a falar do meu jeito, porque a mulher começa a falar do meu jeito. Irmão, tá valendo sim, irmão. Tá valendo sim. Não, você vai trocar lá. Senão você vai trocar lá em nome de Jesus. Ué.
Dá uma dura nesse menino aí, mano. Olha. Dá uma dura nele aí que o chefe, qualquer coisa, a gente dá um duro no chefe dele lá. Você me avisa aí que a gente dá um duro no chefe dele lá. Não vamos com desculpa de. Não quero essas desculpinhas, não. Se for outras melhores, a gente. Né? A desculpa para você não vir aqui, eu não vou nem falar, porque você. Essa aí não é não, irmão. Arruma uma desculpa melhor, né? Flamengo, jogar, não sei o quê. Essa aí talvez seja até melhor do que essa, né, irmão? Pode trocar lá em nome de Jesus. A contribuição, meus irmãos que puderem, a contribuição até dia 8. Né? A contribuição é a ficha até dia 8, domingo que vem. Para quê? Para a gente poder providenciar de acordo com a demanda. Né? E essa ajuda é só para umas coisinhas, porque a gente acaba tendo que alugar uma mesa, umas coisas que estão fora, né? Mas a maior parte, vocês podem ter certeza que ela é fruto dos dízimos e ofertas que nós temos recebido. É para isso, né? Esse dízimo e oferta aqui eu entendo dessa forma. É para nós sustentarmos aqui o pagamento dos aluguéis, promovemos atividades que possam evangelizar e que também possam trazer o crescimento da comunidade, né? O crescimento qualitativo, né? Porque às vezes você vai virar e falar assim, não estou vendo crescer, mas você está crescendo, nem que seja cruzado para frente, amém? E isso é fruto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos. Pede para pagar trocado, 40 reais trocado, porque senão 50 não tem troco não. Não, a gente vai, gente. Vamos lá, precisamos que seja, né, que venha aí de acordo. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Tenhamos todos uma semana abençoada, uma semana de vitória. Logo depois, nosso irmão Amarildo estará orando, né, agradecendo, né? Coloque aí nos corações de vocês o desejo de orar, viu, irmãos? Orar uns pelos outros, orar por aqueles que não têm podido estar, por aqueles que vão pertencer a este lugar. Outro dia eu ouvi uma pregação, realmente, né? Nós que estamos aqui somos frutos da oração de Jesus, né? Jesus orou lá por aqueles que estão aqui, por aqueles que ainda vão fazer parte. Então nós temos que ser imitadores dele. Oremos, né? Às vezes a gente fala, e o nosso irmão alertou aqui sobre a necessidade de nós pregarmos, nós levarmos o Evangelho, mas também orarmos para Deus nos levar até essa pessoa, para aquela pessoa. Cada um de nós aqui somos frutos de alguém que falou, de uma palavra, da oração de Cristo, que nós possamos alcançar vidas. Por tudo o que tenho.
Amém. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, mais uma vez, ó Deus, nós levantamos a oração a Ti, Deus, pedindo que o Senhor abençoe a nossa congregação, Deus, a nossa comunidade cristã famosa, Pai. O Senhor abençoe os dízimos e as ofertas, Deus, que o Senhor multiplica, Deus. O Senhor vem estar no centro da nossa comunidade, como o Senhor sempre esteve, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, que esses dízimos e essas ofertas possam trazer proventos à Tua congregação, ó Deus. Ó Pai amado, nós encerramos esse culto, ó Deus, debaixo da Tua graça, ó Deus, te pedindo que o Senhor, ó Deus, fale conosco durante essa semana, ó Deus, traz essa palavra à nossa mente, ó Deus, traz esse culto à nossa mente, ó Deus, porque o nosso único objetivo é louvar e agradecer ao Teu santo nome, ó Deus, é dar ao Senhor toda a glória que o Senhor merece, ó Deus, mesmo que nós não consigamos, ó Deus, por isso nós entregamos as nossas vidas a Ti, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar nessa semana, ó Deus. Aqueles irmãos que estão enfermos, ó Deus, que não puderam vir, ó Deus. Que o Senhor visite cada um deles, ó Deus. Que o Senhor visite a vida do Heitor lá em casa agora, ó Pai. Que o Senhor esteja orando, abençoando, derramando o poder do Teu Santo Espírito, Deus. O som da cura sobre aquela vida, Senhor. Que o Senhor esteja conosco nessa semana, Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, ó Deus. Cada família aqui representada, ó Deus. Nos nossos trabalhos, ó Deus. Nos nossos trabalhos escolares, ó Deus. Na nossa vida em geral, ó Deus. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Fica conosco mais essa semana, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém? Oh, glória! Leva aí agora a sua bênção, meu amado, minha amada, e confia no Senhor essa semana, uma semana de bênçãos, de vitórias. Glória a Jesus, né? Lembrando aí como o nosso irmão diz, né? Que os anjos do Senhor estão acampados aí ao nosso redor. Então que você crê nisso, que você tem sido guardado e livrado no momento oportuno. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje para sempre. Amém!